ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso na sua primeira prisão, que na realidade foi uma prisão chamada domiciliar. Ele tinha alguns privilégios como cidadão romano e como judeu. E então ele estava em uma prisão domiciliar, guardado e também até protegido por soldados. E ele, olhando para os soldados, ele tirou algumas lições e começou a fazer uma análise das armaduras, das vestimentas de um soldado romano que era extremamente preparado e extremamente também violento. E essa carta, ela foi resultado de uma preocupação que o apóstolo Paulo teve pela igreja de Éfeso, porque a igreja também estava preocupada com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo era o fundador desta igreja. E vocês vão perceber que esses irmãos estavam preocupados, porque Paulo diz assim, que eles não deveriam desfalecer na sua fé por causa da sua prisão. A igreja estava extremamente preocupada. E aí Paulo escreve essa carta. E essa carta ela tem basicamente duas divisões. Os 3 primeiros capítulos, ele se refere ao aspecto doutrinário. E nos capítulos de 4 a 6, ele se refere ao aspecto prático, a prática da vida cristã. Mas agora, quando ele diz assim, no demais, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É como se ele estivesse dizendo, amados irmãos, vocês precisam continuar se dedicando, tudo que eu falei para vocês, teoricamente, agora vocês precisam colocar em prática, praticar a vida cristã com eficiência. Amados irmãos, no exato momento que você entrega o seu coração e a sua vida a Jesus Cristo, naquele exato momento começa-se uma batalha espiritual. Satanás, ele não para, ele vai fazer de tudo para que você retroceda na caminhada com Cristo. Por isso que a gente percebe alguns dizendo assim, antes de eu estar na igreja, eu tinha uma vida tranquila, mas agora é tanta perturbação, tanto problema que surgiu na minha vida, na minha casa, e eu estou voltando para o mundo. Muitos tomam essa decisão de retornar à vida mundana, regressa, pecaminosa. Por quê, irmãos? Alguns até não foram instruídos, não atingiram a maturidade espiritual, ou talvez até não tiveram uma experiência real de salvação em Cristo Jesus. Satanás, ele faz de tudo. É por isso, irmãos, que nós, como cristãos, que somos conquistadores de almas, quando você conquistar uma alma, não deixe para fazer uma visita daqui a 8 dias, daqui a 10 dias, daqui a 5 dias, 3 dias. Faça no outro dia, já entre em contato com ele. No domingo passado, 3 pessoas se converteram na igreja. Eu disse para o irmão lá que é evangelista, amanhã você já vai entrar em contato com os 3. E na terça-feira, que é o culto de doutrina, os 3 já estavam lá presentes. Então tem que pegar no pé com muito carinho na vida daqueles que são novos decididos, porque Satanás investe para que eles desistam da caminhada com Deus. E é interessante, mas não são só os novos convertidos que são vítimas até, são alvos de Satanás. Nós também somos alvos de Satanás. Ele continua combatendo, ele continua guerreando contra as nossas vidas. Porque você não se converteu para viver em uma Disneylândia espiritual. Você se converteu para viver e enfrentar a maior de todas as batalhas, que é a batalha espiritual. E ela é uma realidade. Paulo fala acerca disso. Queridos irmãos, eu quando me converti a Cristo Jesus, há muitos anos atrás, quase 40 anos, uns 38 anos atrás, eu já me converti, amados irmãos, expulsando demônios, repreendendo as obras malignas. E foram experiências tremendas e maravilhosas que eu tive com o Senhor. Eu estou tentando buscar novamente essas experiências. Deus está começando a fazer algo novo nesse aspecto. Mas é interessante que esse texto aqui, irmãos, quando nós olhamos para as armaduras que Deus
nos dá, e você percebe que as armaduras, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, que Deus nos dá para sermos vitoriosos, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda artimanha, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quando Paulo ele conclui esse versículo, versículo 3, você vai perceber que a grande tática de Satanás na vida dos crentes é não ter interesse pelo crescimento espiritual. É impressionante. Leia atentamente esse versículo que você vai chegar a essa conclusão. Satanás ele se levanta quando você está crescendo na graça e no conhecimento. Ele se levanta. Por isso que ele mantém muitos crentes preguiçosos, muitos crentes que têm uma mente preguiçosa, não querem ler as Escrituras, não têm interesse pelo culto doutrinário, não têm interesse pelo crescimento espiritual. São salvos, mas possivelmente existe talvez uma operação maligna na vida dessas pessoas, porque o grande projeto de Deus não é que você tenha uma vida espiritual paralisada, congestionada, impermeabilizada. O projeto de Deus é que você cresça e chegue à maturidade espiritual. Por isso que Paulo diz que ele se levanta contra o conhecimento de Deus, para que você não conheça a Cristo de forma mais profunda. Porque quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece a Cristo, mais você se torna um tremendo vitorioso. Amém? Amém. Agora, outra coisa interessante, irmãos, esses equipamentos que Paulo está falando aqui no capítulo 6 são figuras que ilustram o estilo de vida de todo guerreiro, de todo crente. Vamos olhar isso aqui. Como ter uma vida vitoriosa? Eu sei que existem muitas pregações maravilhosas de como ter uma vida vitoriosa, mas Paulo também está traçando aqui o perfil de um vencedor, as características daqueles que querem realmente viver uma vida vitoriosa. E aí ele começa dizendo que se queremos ser de fato um vitorioso, nós precisamos estar equipados com a verdade e a sinceridade. Leia aí comigo o versículo 14. Olhe para o versículo 14, quando ele diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Mas deixa que coisa interessante. Quando Paulo está dizendo, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você tem a força e o poder do Espírito Santo dentro de você, como diz no capítulo 3, versículo 20. O poder que opera em nós. Mas aí ele diz: revestimos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada, ela é no grego metedeis, que significa métodos de Satanás, artimanhas de Satanás. Ciladas significa isso. E nós sabemos, irmãos, que Satanás tem as suas ciladas. E por isso que Paulo diz que nós precisamos estar equipados com a verdade e a sinceridade. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau está sempre aí, irmãos, à nossa porta. E aí ele diz: depois de teres vencido tudo, permanecer firme. Ou seja, não tem trégua. Não tem pausa nessa batalha espiritual, nessa guerra. Essa guerra, ela é contínua. Uma vez eu ouvi uma frase de um pastor muito contestado, mas na época ele foi muito usado por Deus, um pastor chamado Ricardo Mondinho. E aí eu me lembro dessa frase quando ele disse assim: olha, não funciona muito você ir para o monte, amarrar o valente, repreender o valente da cidade, e depois você não vai atrás das almas. Não esqueço nunca isso. Isso foi uma luz tremenda para a minha vida. E é verdade. É verdade. Não adianta a gente dizer: está amarrado o valente da cidade, que está prendendo as vidas. Mas se eu oro, repreendendo,
amarrando o valente da cidade, pelo poder do Espírito Santo, e quando eu vou atrás das vidas, você vai ver o resultado. Nós tivemos uma experiência muito forte há muitos anos atrás, quando nós estávamos orando, guerreando, e aí então, quando eu fiz um apelo para um rapaz que não queria saber de Jesus de jeito nenhum, eu estava orando, intercedendo e guerreando na mente dele, ele sem saber de nada. Quando eu falei de Jesus para ele e fiz o apelo, na hora ele se converteu. Esta oração funciona. Esse tipo de batalha funciona e traz resultados para a glória de Deus. Amém, queridos irmãos? Mas aí ele diz aqui no versículo 14: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. O que é isso? Aí, no caso, aí é o cinto da verdade. O cinto sustenta todas as armaduras, toda a roupa, tudo aquilo que protege o soldado. Se o cinto estiver frouxo, cai tudo. Mas aí, o cinto da verdade representa as verdades do Evangelho, vividas no cristão, que tem um compromisso com a verdade. O crente aqui não é apenas uma verdade doutrinária, é também, mas não é apenas, mas uma verdade que você encarnou na sua vida. Porque não tem lógica o cristão que ama a verdade, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, tem um estilo de vida mentirosa. O guerreiro não pode viver uma vida de mentira, uma vida de falsidade, envolvido com mentiras, com falcatruas. Porque no capítulo 8 do Evangelho de João diz que o diabo, ele é o pai da mentira. E ele nunca se firmou na verdade. O crente que anda praticando e vivendo a mentira, ele não tem autoridade para expulsar os demônios. Não tem. Não tem mesmo. Por isso que Paulo está dizendo aqui, queridos irmãos, que isso é um aspecto também doutrinário. Porque uma das grandes táticas de Satanás é trazer heresia no meio da igreja, porque a heresia é uma das coisas que mais traz divisão para o corpo de Cristo. E os crentes de hoje precisam conhecer mais a verdade, conhecer mais os aspectos doutrinários, se fortalecer mais na fé através dos pontos básicos da fé cristã. Isso é extremamente importante. Tem muitas coisas, tem muitas novidades que às vezes nós nos deixamos ser atraídos por ela. São novidades que às vezes não estão nem de acordo com a palavra de Deus. Existiu agora uma doutrina aí, eu até falei uma vez aqui, mas agora eles mudaram o nome. Antes era a unção da lagartixa, que a pessoa fica colada na parede. Agora é a unção da cola, do super bonde. É impressionante, um profeta, um apóstolo ora e deixa o camarada lá, faz um ato profético, alguma coisa assim, algum aspecto daquele hipnose. Ele faz isso e está em nome de Jesus e usa uma técnica de hipnose e o cara fica colado literalmente na parede sem poder sair. E as pessoas estão indo lá para conhecer essa novidade. Mas nós precisamos voltar à palavra de Deus. Aleluia. A igreja presbiteriana é uma igreja que ama a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém, queridos irmãos? Amém. Outra coisa que ele diz aqui no versículo 14 é que precisamos estar equipados de uma vida justa. Olha o que diz aqui no versículo 14 ainda, quando ele diz assim: para que possais resistir no dia mau, versículo 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Por que couraça da justiça? Veja que coisa interessante. A nossa justificação em Cristo Jesus, ela se estabelece, como diz em Romanos 5:1, quando nós cremos pela fé em Jesus Cristo, justificados por mediante a fé, temos paz com Deus. Você já é uma pessoa justa. A tua posição hoje não é uma posição de condenado. A tua posição hoje é de condenado, como disse o irmão, né? Essa transição de condenado para justificado. Você não está mais debaixo de condenação, porque você foi justificado em Cristo Jesus. E sendo justificado, você é justo.
Você pode abrir a sua boca com fé e autoridade e dizer: eu sou justo, porque fui justificado em Cristo Jesus. Amém? Amém. Diga comigo: eu sou justo, porque fui justificado em Cristo Jesus. Amém, amados? Amém. Mas é interessante que essa couraça, ela defende muito aqui o aspecto, né, do coração. Isso aqui tem uma mensagem muito interessante. Quando Paulo está dizendo isso, se refere também a você saber conhecer também as táticas de Satanás, porque Satanás também trabalha às vezes nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Por isso que nós precisamos estar bem atentos. Como um determinado irmão, veja só como Satanás ele age, trazendo espírito de engano. Ele colocou no coração de um determinado pastor e disse assim: olha, eu estou sentindo no meu coração que Deus tirou todo o amor que eu tinha pela minha esposa, e eu estou amando agora outra mulher. Tem gente com esse tipo de sentimento. São sentimentos enganosos, sentimentos muitas vezes gerados por influências malignas e satânicas. Uma mulher que começa a se apaixonar repentinamente por outro homem, e ele é casado, e ela também é casada. Ah, é de Deus, porque eu já namorei com ele há quase 20 anos atrás, então Deus está trazendo de volta ele para mim. Tem gente com esse tipo de pensamento. Eu casei com uma mulher errada, eu estou casado com ele apenas fisicamente, mas o meu casamento é espiritual, é com aquele meu primeiro namorado. Ele que é o meu verdadeiro esposo. Espírito de engano, irmãos. Casamento espiritual. Uma outra pessoa estava ensinando sobre casamento e disse assim, a irmã perguntou para ela: irmã, e aí, você nessa idade, como é que vocês ainda estão, se achegam, né? Vocês se achegam aqui? Não, nós não temos mais relações sexuais carnais. A nossa relação sexual, agora a relação sexual espiritual. Que negócio é esse? Aí, você não vai entender o mistério. É como se meu espírito saísse, o dele saísse, e os dois espíritos se relacionam. Mas que coisa maluquice é essa? Ensinando o casado para sempre. Estranhas doutrinas, falsas doutrinas, experiências enganosas, porque Satanás, ele trabalha de uma forma terrível para levar muitos crentes a terem experiências enganosas. A Bíblia diz em 2 Coríntios 11 que ele é capaz de transformar em anjo de luz para enganar as pessoas. Vocês podem ver a maioria dos meus, quando vão dar um testemunho de transformação, eles disseram: eu estou aqui porque eu tive uma visão, o anjo Moroni se apresentou a mim e disse que eu estou no caminho certo. O caminho certo é o caminho dos mormons, a igreja de Jesus Cristo. A maioria deles tiveram experiências de visões. Na verdade, não está falando aí porque não deve conhecer. São experiências espirituais duvidosas e enganosas. Nós temos que buscar experiências com Deus todos os dias, mas experiências que estejam pautadas nas Escrituras. Amém, amado Deus? Porque é isso que traz avivamento, é isso que traz mudança para a nossa vida. Então, quando ele está dizendo aí, olha só, cingindo-vos com a couraça da justiça. Veja que coisa interessante. Uma vez um jovem, ele teve um problema com um pastor. Na realidade foi com um dos pastores, um dos líderes da igreja. E ele saiu da igreja sem ter reatado a comunhão com aquele líder. Saiu chateado. E foi para outra igreja. Isso é porque meu tempo terminou naquela igreja. Estou sentindo. Na realidade, ele continuou vindo da igreja, mas toda vez que ele chegava e encontrava com aquele líder que teve problema com ele não se sentia bem, não sentia bem. E aí ele começou a pensar que ele não estava se sentindo mais bem naquela igreja porque o tempo dele terminou naquela igreja. Meu tempo terminou naquela igreja. Eu não me sinto bem mais nessa igreja, não me sinto mais à vontade. É claro, porque ele não está em comunhão com aquele irmão. Toda vez que ele vê, ele não se sente bem. E aí ele caiu fora da igreja. Meu tempo já terminou, o Senhor já falou, meu tempo já terminou. E foi para outra igreja. Lá ninguém conhece ele, aí ele vai se sentir bem. Aí de repente, o pastor Fernando, por exemplo, vamos dizer que aqui, né? Aí o pastor Fernando, né?
a ter aniversário da igreja, ele vai convidar todos os ex-membros da igreja, todos os ex-membros da igreja. E aí ele vem também, para ele ver os irmãos, tá? Aí quando ele chega, se depara novamente com aquele pastor, com aquele líder, que ele teve problema de relação. E aí ele, oi pastor, tudo bem, tudo bem? Ele não se sente bem, ele não está bem ainda. E aí ele disse, poxa, se eu não estou me sentindo bem, porque realmente meu tempo aqui na igreja terminou. Mentira. Eu sempre digo o seguinte, se Deus usou esta igreja para você ser salvo em Cristo Jesus, é porque o seu lugar é aqui na igreja. Aleluia. Senão ele teria usado a Assembleia de Deus, a Batista. Mas se Deus usou esta igreja aqui, os irmãos dessa igreja, para que você hoje fosse salvo em Cristo Jesus, é porque o seu lugar é aqui na igreja. Amém.